Muito bem, pessoal. Faremos agora a correção dos exercícios 1.4 até 1.8 do livro do Turetsky. Novamente, por favor, se você não fez os exercícios, pause o vídeo, pegue um papel, um lápis, borracha, faça os exercícios e depois assista a correção. Vocês vão aprender a criar funções somente se fizerem os exercícios, ok? Bom, vamos corrigir o exercício 1.4. No exercício 1.4, a gente tem que criar uma função chamada sub2 que subtrai 2 de seu input. Bom, a gente sabe como fazer isso, né? A partir da função primitiva de subtração. Então, o que eu vou fazer? Vou usar a função primitiva de subtração, vou passar um argumento fixo, que é o 2, e vou passar um que vai variar. E sobre isso tudo, eu vou chamar de função sub2. Como que funciona esta função, pessoal? Muito simples. Se eu passar, por exemplo, 8 para a função sub2, o 8 vai ser passado para a função de subtração, e a função de subtração vai calcular 8 menos 2 e vai retornar 6. Bem simples de criar a função sub2. Note que a ordem do input aqui é importante, tá? Seria errado eu criar a função desta maneira aqui, ó. Vou criar aqui uma função de modo errado, ó. Tenho a função de subtração, passo 2, o input variável, e aqui eu defino a caixa da sub2. O que esta função está fazendo? Esta função está fazendo o seguinte: quando eu passo 8, a sub2 passa 8 para cá, internamente ela calcula 2 menos 8 e vai retornar menos 6. Não é isso que eu estou querendo. Eu estou querendo uma função que subtraia 2 do seu input. Então, o input tem que ser o primeiro argumento da função de subtração. Vamos ver isso no Lisp. Muito bem, já estou aqui com o terminal Lisp aberto. Aqui tem aqueles códigos que a gente fez no último vídeo. Dá um espaço aqui. E eu vou criar a função sub2 agora. Vou definir a função sub2, que vai receber um número qualquer, e vai passar este número como primeiro argumento da função de subtração. Agora sim está correto. Olha só, eu defino a função sub2, que vai receber um número n. Este número n vai ser passado para a função de subtração como primeiro argumento. Então, Lisp vai calcular n menos 2. Vamos executar essa função. Pronto, já está aqui no meu ambiente, o sub2. Vamos testar. Sub2, 8. Tá aí, 6. Sub2, 0. Ok, perfeito. Menos 2. Então, o exercício 1.4 já está feito. Vamos para o próximo exercício. O exercício 1.5 pede para a gente mostrar como que a gente define aquele predicado que a gente viu, 2p, em termos de 0p e sub2. Bom, qual foi o predicado 2p que a gente já tinha criado anteriormente? Era o seguinte, a gente tinha feito usando o equal. Olha, a gente usava a função equal
a função equal recebia um input fixo de 2, recebia um input variável, e aqui eu colocava a caixa do predicado, 2P. Então, o meu predicado 2P anteriormente estava definido em termos da função equal. Agora, o exercício 1.5 pede para a gente fazer outra coisa. Nós não vamos mais usar o equal para definir o predicado 2P. Nós temos que usar o predicado 0P, que já existe no Lisp, e a função que a gente acabou de criar no exercício 1.4, a função sub2. Então eu tenho que verificar se alguma coisa é igual a 2, utilizando o predicado 0 e a função sub2. Como que a gente pode fazer isso? Bom, uma das maneiras é fazer o seguinte, olha só. Eu passo um número para a função sub2 que eu criei. Este resultado é passado para a função 0P e aqui em cima, por volta disso tudo, eu crio a função 2P. Como que funciona esta função? Olha, muito simples. Ela retorna true se receber 2, correto? Então, olha, se eu receber 2, a função 2P vai passar primeiro esse valor para a função sub2, que subtrai 2 do input. Então, 2 subtraindo 2 vai resultar em 0. E no final, eu vou usar o predicado 0P para ver se este número aqui é 0. Se este número for 0, ele retorna true. Isto significa que o input é igual a 2. O que aconteceria se fosse um outro número? Por exemplo, se fosse o número 3. Se fosse o número 3 que fosse entrar na função 2P, ele iria entrar aqui, a função sub2 retornaria 1. Porque 3 menos 2 é 1. E aí passaria 1 para essa função 0P. Bom, 1 não é igual a 0. Então ela retorna nil. E aqui por cima, englobando tudo, eu continuo tendo o predicado 2P. Desta maneira a gente consegue utilizar a função que a gente criou, a sub2, um predicado que já existe no Linux, e redefinir o predicado 2P. Como é que a gente faz isso em Lisp? Vamos ver. Ok, está aqui o terminal Lisp aberto. Então vamos colocar aqui, cria o predicado 2P. Em termos de sub2 e 0P. Vamos lá, vamos criar esse novo predicado 2P. Ele vai receber um número, n. E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular se o resultado da subtrair 2 do input é igual a 0. Então eu vou ter que passar este resultado aqui para a função 0P. O que eu estou fazendo, pessoal? Olha só, eu defini aqui nesta linha a função 2P, o predicado 2P. Este predicado 2P recebe um número n qualquer. Eu pego esse número n e passo para a função sub2, que vai subtrair 2 deste número n. E todo este resultado
eu passo para a função 0p. Se 0p retornar true, é porque n era 2. Vamos ver isso executando. Defini a função 2p e agora eu vou usar 2p3. New, porque 3 não é igual a 2. 2p2. True. Então, desta forma, eu consigo definir o predicado 2p em termos de de 0p e sub 2. Vamos continuar, vamos ver um próximo exemplo aqui. Este é o exercício 1.6. Ele pede para a gente definir a função metade, que vai retornar, obviamente, a metade do input. Só que ele quer que a gente defina a função metade de duas formas diferentes. Bom, não é complicado, né? Se a gente se lembrar da matemática, 6 dividido por 2 é a mesma coisa do que 6 vezes 1 sobre 2. Então aqui eu já tenho duas formas de definir a função metade, usando uma divisão e usando uma multiplicação. Como que eu faria isso? Bom, vou criar aqui a função metade usando a divisão, ok? Então vamos lá. Ela usa divisão. Tem um input fixo que é o 2, né, para dividir por 2. Um input variável. E aqui está a função metade. Aqui, ó. Então, o que essa função faz? Recebe o input, por exemplo, 6, passa para a função de divisão, 6 dividido por 2, a função retorna 3. A outra maneira de definir a função metade é usando uma multiplicação. Como que eu faria isso? Eu pego a função de multiplicação, o asterisco, passo uma razão, 1 sobre 2, um input variável e o output. E por cima disso tudo eu coloco a caixinha da função metade. Da mesmo modo, isso funciona assim. Se eu receber 8, 8 vezes 1 sobre 2 retorna 4. Vamos implementar essas duas funções metade no Lisp. Muito bem, já tem aqui o terminal Linux, Lisp aberto. Vamos criar a função metade. Só que essa aqui eu vou chamar de metade D, que vai ser definida por uma divisão, tá? Vamos lá. Defina a função metade D, que vai receber um número qualquer n. Esse número vai ser passado para a função de divisão, que vai calcular a metade. Simples assim. Olha, eu defini a função metade D de divisão, que recebe um número n. Este número n é passado como primeiro argumento da função divisão. Então o Lisp faz o seguinte cálculo, ó, n dividido por 2. Vamos aqui criar essa função, está criada no ambiente. E agora vamos testar. Metade D de 8. 4. Metade D de 5. 5 sobre 2, uma razão. Metade D de 5.0. 2,5. Um número de ponto flutuante. Então está funcionando perfeitamente. Esta é a implementação da função metade. Agora vamos implementar a função metade através de uma multiplicação. Então vamos lá. Cria a função
metade m. Vamos definir a função metade m, também vai receber um número qualquer. E agora eu vou passar esse número para a função de multiplicação. Só que eu vou multiplicar o número pela razão meio. Isso também me calcula metade. Então eu vou definir essa função aqui no Lisp, está definido, metade m. E agora vamos testar. Metade m de 8, 4. Metade m de 5, 5 sobre 2. Metade m de 5.0, 2,5 em ponto flutuante. Perfeito. Desta maneira, a gente conseguiu criar as duas formas da função metade. Vamos ver outro exemplo? O exercício 1.7 pede para a gente definir o predicado multidígitos P, que vai retornar true se o input for maior do que 9. Se o input for menor ou igual a 9, então ele tem que retornar nil. Como é que eu posso definir isso? Com aquele predicado maior que. Então o que eu vou fazer? Ó, a partir do predicado maior que, recebendo um 9 fixo, um número variável, ele vai retornar um resultado. Perfeito. Ó, tranquilo, né? Ó. Esta função aqui vai se chamar multidígitos P. Ou seja, se o input tem mais de um dígito, né? Então, olha, se eu passar para esta função o valor 12, aí ele vai falar, a função multidígitos P vai passar 12 para a função maior que, para o predicado maior que em Lisp, e ele vai comparar 12 é maior do que 9, vai retornar true. Se por acaso eu passar o número 9 ou menor, esta comparação vai retornar false. Então o resultado final da função vai ser false. Ó, vamos ver isso daqui. Ó. Eu vou repetir a função. É a mesma função. Eu não vou escrever o nome dela aqui. Mas é a mesma função. Agora eu vou passar para cá 9, por exemplo. 9 entra aqui dentro da função multidígitos P e eu faço a comparação com o predicado maior que. 9 é maior do que 9? Não. Então a função retorna nil. Vamos implementar isso em Lisp. Ok? Estamos aqui com o terminal Lisp. E vamos criar aquele predicado. Que é o predicado multidígitos P. Multidígitos P, que vai receber um número qualquer, e eu vou comparar se este número é maior do que 9. Se o número for maior do que 9, é porque ele tem no mínimo 2 dígitos, ele é pelo menos 10. Então esse predicado retorna true. Vamos executar a criação do predicado. Foi criado, multidígitos P. E agora a gente testa. Multidígitos P, 11. True, verdadeiro, tem mais de um dígito. Multidígitos P, 9. Nil, ele não é maior do que 9. Funciona perfeitamente. Desta maneira a gente criou o predicado multidígitos. Vamos para o último exercício deste bloco de exercícios. O exercício 1.8 dá um diagrama de bloco de uma função e pergunta o que essa função está fazendo. Bom, vamos analisar então o que a função está fazendo.
Se eu passar, por exemplo, o número 5 para esta função, ela vai calcular 0 menos 5 e vai retornar menos 5. Bom, ela parece que retornou o oposto, né? E se eu passasse um número negativo? Vou escrever aqui de vermelho. Se eu passar para essa função um número negativo, por exemplo, se eu passar menos 3, esta função vai calcular 0 menos 3 e vai retornar 3 positivo. Então, esta função ela está simplesmente calculando o valor oposto de um número, o inverso aditivo. Vamos implementar essa função em Lisp. Apesar do exercício não ter pedido, é rápido a gente implementar. Vamos implementar essa função. Ok, estamos aqui no terminal Lisp. Então vamos lá. Implementa a função oposto. Define a função oposto, que vai receber um valor. E o que essa função oposto vai calcular? 0 menos esse valor. Defina a função oposto. A função oposto recebe o número n e passa esse número n para a função subtração. A função subtração sempre vai calcular 0 menos o n. Vamos criar essa função. Está criada. E agora vamos testar. O oposto de 5 é menos 5. O oposto de menos 3 é 3. Funcionou perfeitamente. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham feito os exercícios e não somente assistido os vídeos das correções, porque aí vocês não vão aprender, ok?